Vamos começar a ver algumas coisinhas aqui do Alain Badiou nesse livro, A Hipótese Comunista, que é um livro de, agora não peguei aqui, mas se não me engano é de que é de 2011, se não me engano, né? Então, ele começa falando do fracasso do comunismo em 1989, 91, com o fim da União Soviética, né? E ele se pergunta, então, será que foi verdadeiramente um fracasso? Foi, ele assume, mas ele acha que o fracasso é uma coisa fecunda. Ele dá como um dos exemplos o teorema de Fermat. Na matemática, ele é matemático também. Ele tenta fazer a filosofia dele, né, umas fórmulas matemáticas, assim, para, digamos, dar uma enganada em quem acredita que fórmula ajuda na filosofia ou no pensamento, né? Então ele pega umas fórmulas assim, pseudo-matemáticas e dá uma impressionada para mostrar que seria a base de teorias dele sobre a verdade, etc. Bom, então ele diz o seguinte, olha, o teorema de Fermat, que é do século XVII, se não me engano, né, só foi provado recentemente, no próprio século XX, né, mas ele diz, olha, a tentativa, né, de provar o teorema de Fermat ao longo dos séculos ocasionou grandes avanços na matemática. Vários matemáticos não conseguiram, quer dizer, fracassaram em provar o teorema de Fermat, mas isso produziu avanços por parte de cada um deles. Então ele diz, olha, a fecundidade desses fracassos, né, e das suas consequências é o que animou a vida matemática. Então, e ele faz, então, obviamente, uma analogia com a política, especificamente com a hipótese, com a proposta comunista. Fala, olha, fracassou, mas isso não quer dizer o fim, né? Ao contrário, quer dizer que isso dá oportunidade de novas aberturas, novas consequências, como ele diz, novas vias, isso tudo proveniente do fracasso do comunismo na sua forma soviética. E ele cita aqui o Mao Tse-tung, então, como diz Mao, né, se a lógica dos imperialistas e dos reacionários é de provocação de problemas, fracasso, nova provocação, novo fracasso, e isso até a ruína desses imperialistas e reacionários, a lógica dos povos, né, que uma metonímia, mais ou menos, não é bem uma metonímia, aqui uma máscara, né, do comunismo. Então a lógica do comunismo, segundo Mao, é luta, fracasso, nova luta, novo fracasso, nova luta, e isso até a vitória, né? E essa frase do Mao Tse-tung, ela é resumida numa fórmula que a gente vê frequentemente, não sei se vocês já viram, né? De fracasso em fracasso até a vitória final. Então, o comunismo seria um projeto que tem essa capacidade de se transformar e aprender com os próprios fracassos, e isso vai levar um dia ao seu triunfo, enquanto que o capitalismo, o imperialismo, o que quer que seja, que na visão dele se opõe ao comunismo, parece ter vitórias, mas essas vitórias redundam em fracasso e no final na sua ruína, né? Então, né, aqui, só para dar um sabor, digamos, da linguagem do Badiou, que é um autor muito interessante, ele tem dezenas de livros, ele tenta recuperar a própria metafísica, fazendo uma recuperação desse próprio conceito de verdade, mas, no fundo, encaixando a verdade na política, na ideologia. Ele tem basicamente o conceito de que a verdade ela não existe de maneira autônoma, ela existe através do evento. O evento é, né, um fato concreto, no qual participam pessoas concretas, e esse fato é que gera a verdade, né? Portanto, no fundo, uma retomada do preceito e da ótica sofista, né, que não existe verdade. A verdade é
resultado do poder, né? Mas ele consegue construir isso justamente também com essas fórmulas pseudomatemáticas, como eu falei, consegue construir isso. Olha, o cara está recuperando aí o conceito de verdade, só que você vai olhar, não é verdade de verdade, né? A verdade é aquilo que resulta de um evento histórico. Esse evento geralmente é um evento na visão comunista, uma revolução, uma revolta produzida por eles e assim por diante. Então ele diz, olha, a universalidade, que é atributo real de um corpo de verdade, corps de vérité, não vale a pena a gente entrar na terminologia do Badiou, mas, enfim, verdade, né? Então toda verdade ela é universal. Ela não, na affaire de predicar, ela não tem nenhuma utilidade para os predicados, ou seja, né, só existe o próprio sujeito, né? O que é o predicado? É toda a vida, tudo que uma pessoa, uma coisa, uma nação é, né? Tudo aquilo que lhe dá a característica, mas isso não faz parte, então, do corpo de verdade, segundo ele, desse sujeito. Ele diz assim, uma verdadeira política ignora as identidades, né? Mesmo aquela tão sustentada e tão variável dos comunistas. Ela não conhece nada a não ser esses fragmentos da realidade, dos quais uma ideia atesta que ela está no caminho do trabalho da sua verdade, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, não importa como é que você caracteriza o sujeito, no caso, então, vamos dizer assim, o sujeito revolucionário, né? Aquele que produzirá um evento, na terminologia dele, né? Não importa se você chama de comunista, de socialista, mesmo de capitalista, o que importa é essa verdade que ele produzirá, esse trabalho de verdade que ele produzirá, né? Então, o que importa é a função, no fundo, desse sujeito revolucionário num processo de transformação revolucionária que ele produzirá ou ajudará a produzir, né? E a verdade será uma consequência disso, né? Então, a verdade para ele não é algo que você possa atribuir a um determinado a uma determinada proposição por si mesma. A verdade depende de como isso vai se encaixar, né, no rumo também daquilo que ele vai chamar, como os marxistas sempre chamaram, de emancipação, emancipação dos povos, ou, né, destruição dos sistemas de exploração e assim por diante. Esse que, na verdade, é o critério de verdade, não aquilo que a gente intuitivamente conhece como verdade. Bom, isso tem muito a ver com algo que nós discutimos aqui na semana passada, no último Código-Fonte, na obra de Antônio Negri e Michael Hart, no Império, né? Naquele ponto fundamental onde eles dizem, olha, precisamos capturar os centros produtores de verdade. Nós, marxistas, eles, precisamos capturar, precisamos cuidar da produção da verdade, e não mais da produção material. O que é a produção da verdade? É isso aqui também que o Badiou está dizendo de outra maneira. Você diz, olha, vamos conquistar o poder e a verdade será o que esse poder disser. Basicamente é isso. E segundo ele, não importa muito se você chama ou não chama de comunista, o que importa é o processo que está em andamento, né? Então, ele fala assim, olha, bom, ele tem que, não vou, é irresumível o trabalho dele, como eu disse, é muito interessante. Eu estou sendo um pouco irônico com a ideia das fórmulas pseudo-matemáticas, porque é uma coisa que incomoda no Badiou, e meio que você vê que está ali para enganar a trouxa. Mas há um conteúdo importante na teoria dele. E há uma tentativa justamente de atualização do marxismo, né?
ele faz uma história interessante da evolução do marxismo, do próprio comunismo. Ele caracteriza essa evolução em 3 fases. A primeira fase do comunismo é entre, basicamente, o lançamento do Manifesto Comunista, de Marx e Engels, em 1848, e a Revolução Russa, de 1917. Então, basicamente, é o período onde o marxismo não tinha o poder em lugar nenhum, estava procurando chegar a esse poder. Depois, ele diz que a segunda fase é de... quando eu vi isso, eu achei que ele ia dizer, olha, de 1917 até 1989, mas não, ele fala antes, até dos anos 50. Ele diz que essa segunda fase, então, vai da Revolução Russa até mais ou menos os anos 50. Então, é quando o comunismo teve o poder, né, no caso, na União Soviética. E depois, quer dizer, aí pode, quando é que começa a terceira fase, pode ver de diferentes maneiras. Eu acho que ele coloca nos anos 50, porque é a queda do Stalin, enfim, a morte do Stalin, e toda a revisão do papel histórico do stalinismo, a condenação, né, que os sucessores de Stalin, mais ou menos, que fazem da memória dele. Então é quando o comunismo começa a abandonar o exercício do poder e, de alguma maneira, se relativizar, né? Mas o fato é que ele diz que nós estamos na terceira fase, uma fase mais ou menos ainda indefinida do comunismo. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui